plenitude da Tua presença em nossas vidas. Você pode se assentar em nome de Jesus. Louvor também. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, você que se dispôs. Na verdade, você não se dispôs, né? Você predispôs a vir nesse lugar, né? A disposição vem na hora, mas a predisposição vem antes, né? E Deus olhou a tua predisposição e se alegrou na sua escolha de estar aqui, né? No lugar de adoração, no lugar de santificação, no lugar de purificação. Sim, é o lugar, porque aqui é o lugar onde a gente pode se derramar. Aqui é o lugar onde eu e você podemos nos despir de nós mesmos, tirar aquela roupa do orgulho, a roupa da vaidade, da soberba. É nesse lugar. E quando eu e você cantamos canções que refletem o desejo do Pai de estar presente em nossas vidas como verdadeiros adoradores, esse é o momento exato. Esse é o melhor momento que nós escolhemos. Esse é o melhor momento que você escolheu para estar aqui, né? Independente do que aconteceu com você, do que está acontecendo ou do que vai acontecer. O melhor lugar é na presença do Senhor, ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Às vezes, os pregadores, nós, talvez não temos tanta eloquência, né? Tanto conhecimento, muitas vezes, mas o que nós temos, isso nós queremos dar para vocês. É um desejo de intimidade com Deus todos os dias, um desejo de falar a verdade de Deus, anunciar a voz de Deus, anunciar o amor de Deus, né? Não que tenhamos alcançado, pelo contrário, não alcançamos nada ainda. Quem somos nós para dizer que alcançamos alguma coisa, né? Mas assim como Paulo fala, não que tenhamos alcançado, mas uma coisa todos nós aqui estamos fazendo. Estamos seguindo, estamos prosseguindo. Há uma vocação em cada um de nós, né? Deus chamou a Claudinha aqui, nós oramos por ela, né? Porque Deus a vocacionou, né? Não foi ela que escolheu fazer essa obra, foi Deus que a escolheu e a vocacionou. E agora Deus vai capacitá-la a cumprir a sua vontade, os seus propósitos, a cumprir os planos e os projetos de Deus nesta casa, nesse ministério, na sua igreja, que não é aqui. A igreja do Senhor não é aqui. Aqui é o ministério. A igreja do Senhor é em qualquer lugar onde nós vamos e anunciamos a palavra do Senhor. Anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor. Aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, no nome do Senhor, ali estará a igreja. Então aqui simplesmente é um lugar de instrução, um lugar de aprendizado, um lugar de crescimento, para que eu e você possamos, ao sair desse lugar, sermos as sementes, sermos o adubo, sermos a água, sermos todo o elemento necessário para ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Aleluias! E nessa noite, irmãos, eu quero trazer ao coração de vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, tipos de pessoas que Deus ainda procura hoje. Opa, Deus procura pessoas? Procura. Deus procura pessoas. Quem sabe essa pessoa que Deus está procurando, seja eu e seja você, para um tipo de obra, para um momento específico, ou para um momento de grande manifestação do Senhor na face da terra. Deus procura pessoas. Lá em Salmos, Lucas, por favor, no capítulo 24, do 3 ao 6, ele fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor
e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. E esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Aleluias! Desde que o homem pecou, ou seja, desde que Adão e Eva saíram da presença de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado, né? Deus sempre se preocupou em trazê-los de volta à sua presença. Desde o primeiro segundo ou milésimo de segundo que Adão saiu da presença de Deus, porque Deus não poderia deixá-lo habitar naquela presença, porque Deus é um Deus digno, Deus justo, Deus puro, e a sua palavra, no que ele fala, ele não pode voltar atrás. Ele diz que não pode haver pecado no lugar santo. Não pode haver imundícia no lugar santo. Não pode haver desobediência no lugar santo. E nós temos que, Adão e Eva, eles habitavam no lugar santo. Porque lugar santo é todo lugar onde Deus está. Amém? Quando Moisés subiu ao monte e viu a sarça pegando fogo, e o fogo não consumia aquela sarça, era o mesmo fogo que não consumiu a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E por que aquele fogo não consumia a sarça, não consumiu a vida de Sadraque? Porque eles, quando entraram naquele lugar, Deus já estava lá. E aquele lugar era um lugar santo. E Deus falou para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque você está para entrar no lugar santo. Quando Deus levou Sadraque, Mesaque e Abednego para entrar na fornalha, porque, claro, Deus permitiu que eles fossem levados, para provar que, quando as pessoas decidem na sua vida serem puros de coração e limpos de mão, né, desejam ter uma vida reta diante de Deus, Deus está em qualquer lugar para ajudá-los, para socorrê-los, para se mostrar quanto Ele é grande e poderoso. Então, quando Sadraque entrou naquele lugar, aquele lugar estava purificado. E a purificação, ela pode queimar o que é ruim, o que é mal, o que não é perfeito, mas ela não queima o que é puro. E temos o exemplo do ouro. O ouro, para ser refinado, para ser limpo, ele precisa ser jogado no fogo. E tudo que tiver escória ao seu redor cai fora. E ele permanece limpo, único. Aleluias! Desde que o homem pecou, desde que Adão saiu da presença de Deus, Adão e Eva, desde que todos os homens ficaram longe da presença de Deus, Deus se preocupou em buscá-los, irmãos. A verdade é que Deus sempre vai à procura do homem. Quando você disser assim, eu preciso numa igreja, eu preciso ir atrás de Deus, preciso buscar a Deus, eu preciso, olha, faz tempo que eu não vou na presença de Deus. Fique tranquilo, irmãos. Ou fique sabendo, quando você falar isso, pensar isso, Deus já está atrás de você. Deus já está atrás de você. Aleluias! Vai sempre à procura do homem, visto que o homem vivendo no pecado, na desobediência, ele jamais terá condições de buscar a Deus. Por quê? Simples. O pecado nos separa de Deus. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, eu não terei condição de entrar na presença de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. A palavra de Deus nos diz, Lucas, Salmo 14, 2-4, fala assim, amém? O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, pecadores. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí
Ele segue e no final ele diz assim: eles não invocam ao Senhor. Por que não invocam ao Senhor? Porque o pecado, a imundície, os desejos carnais fazem com que o desejo de buscar a Deus é menos importante do que tudo aquilo que está ao redor, que os seus olhos podem ver, ter e usar. Aleluias. Antes de Jesus se manifestar, irmãos, no nosso meio, o homem não conseguia por muito tempo ser fiel a Deus. Amém? Você vê todos os heróis da fé, todos eles em um determinado momento, todos, nenhum, tanto que até Abraão, que é o pai da fé, né, considerado amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, em determinado momento ele não conseguiu ser fiel a Deus, não conseguiu ser reto. Eu lembro de Abraão, quando ele entrou no Egito, ele teve que mentir para que a sua esposa, né, não fosse tomada. Ele teve que mentir, dizer que a sua esposa era sua irmã. Davi teve um desejo no seu coração de tomar a mulher do seu general. E ele mandou esse general para a guerra. E olha que Davi era um coração de Deus. Ele armou cilada para um homem bom, para um homem justo. Então, antigamente todos os homens, por mais que buscassem a Deus, em alguma parte eles caíram. Aleluias. Então vivia se desviando da vontade de Deus, vivia como queria neste mundo, andando segundo o seu próprio entendimento. Sem vontade de conhecer a Deus, o homem acabou se tornando imundo e pecador, se afastando das práticas que Deus ama, que é de fazer o bem, andar em retidão e justiça, servi-lo, crer nele e adorá-lo. São práticas que Deus ama. Com a vinda de Jesus, aí nós vamos ter a solução para os nossos problemas. Ou pelo menos, seria a solução se todos nós entendêssemos quem é Jesus de fato. Aleluias. Com a vinda de Jesus, sua manifestação sobre a terra, sua vida, sua morte e sua ressurreição, ou seja, seu sacrifício e ascensão, através do seu sangue, ele abriu o caminho para que todo homem e mulher pudessem ter de novo acesso a Deus Pai e a sua vontade. E assim aconteceu. E continua acontecendo até hoje, amém? Você crê nisso? Foi Jesus que abriu esse acesso, sim ou não? Aleluias. É interessante que quando percebemos na palavra de Deus que Deus ainda procura pessoas com qualidades especiais para utilizá-las na sua obra. Jesus já fez tudo perfeito, mas Deus ainda procura pessoas. Deus ainda procura pessoas. E nessa noite, irmãos, eu quero colocar alguns tipos de pessoas que Deus ainda procura. Deus ainda procura para que realize a sua vontade, a sua obra. Aleluias. Uma dessas pessoas que Deus procura são pessoas que sejam fiéis. Amém? Você concorda? Você concorda comigo? Aleluias. Salmo 101, 6 lá, Lucas. Olha o que diz lá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. E o que anda num caminho reto, este me servirá. Aleluias. O que é uma pessoa fiel, irmãos? O que é ser fiel? Aleluias. Fiel, irmãos, é uma pessoa que é leal a Deus. Não é só leal às pessoas, mas que é leal a Deus. Que é sincera com as pessoas, mas que é sincera com Deus. Deus, hoje eu não estou legal. Oh, Deus, hoje eu estou com vontade de ficar na carne o dia todo, porque eu não estou bem. Eu quero falar a verdade para você, eu não quero te enganar, não quero lutar. Deus, hoje eu quero só ficar deitado, estou desanimado.
Essas pessoas Deus está procurando. Pessoas sinceras, aleluias, leais, íntegras. O que é ser uma pessoa íntegra? Que esteja inteiro à disposição do Senhor, à disposição de fazer a vontade do Senhor. Isso é integridade, aleluias. É aquela pessoa que age com fidelidade e que cumpre as suas promessas. Agora que eu me converti, eu prometo para Deus que eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, não vou mais praticar isso, não vou mais praticar aquilo, que eu vou ficar todos os dias na sua presença, e basta um vento contrário. Cadê a pessoa? Não veio mais no culto, na oração, no ensino, ou não quer mais ouvir um conselho, né? Não quer mais ouvir uma palavra de Deus, né? Não quer mais saber de crente. É assim, é ou não é? É assim. Deus está procurando pessoas totalmente contrárias a essas pessoas. Aleluias, aleluias. Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, que é firme, que é constante, é perseverante. Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, aleluias. O fiel é um amigo certo, na hora certa, no tempo certo. Ou é aquele que não mantém ligações amorosas, senão com a pessoa com quem se comprometeu. É aquele que mantém a fidelidade independente das situações, em todos os momentos da vida. Essa é a pessoa que Deus está procurando, o homem e a mulher fiel. Quando eles assumem um compromisso entre eles, eles estão fazendo entre eles e Deus. Quando eles estão fazendo um compromisso entre homens e homens, amizade, o compromisso é entre eles e Deus. Entre pais e filhos, entre eles e Deus, porque aonde você firma uma aliança, Deus é Deus de alianças. E Deus é o Deus que honra as alianças. Aleluias. É esse homem, mulher que Deus está procurando. Aleluias. Fiel é aquela pessoa que é leal, em quem se pode confiar, ou que está sempre disposta a defender e proteger, tanto o amigo, como a esposa, como o marido, como o filho, como o ministério, como a palavra de Deus. Essa é uma pessoa fiel. Os princípios de Deus. Não negocia. Aleluias. Esse é um homem que Deus está procurando. Um homem e uma mulher fiel. Aleluias. Aleluias. Jesus foi o maior exemplo de amigo fiel. Amém? Jesus é o maior exemplo, irmãos. Ele disse: Pai, me manda lá, envia-me a mim. Eu vou cumprir a tua vontade. Ele foi fiel até o fim. Ele disse para os apóstolos: não, eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Estarei convosco até o fim dos tempos. E Ele está até hoje. Ele é o nosso amigo fiel. Ele é o nosso exemplo de fidelidade. Toda vez que você quiser saber o que você precisa aumentar o teu nível de fidelidade, se espelha em Jesus. No que Ele fez, no que Ele está fazendo, no que Ele vai fazer, porque Ele é fiel, independente das circunstâncias. Ele ainda vai fazer a glória de Deus clarear, mudar a tua vida, transformar a tua vida. Aleluias. Outra pessoa que Deus procura pessoas justas. Opa, justa? Quem é justo? Quem que é justo? Vamos lá. Gênesis 18, 26. Aleluias. Então disse o Senhor, amém? Se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo o lugar por amor deles. Deus poupou Sodoma, irmãos? Deus poupou Gomorra? Não.
Deus destruiu Sodoma e Gomorra, amém? Mas por mais que Deus tenha destruído, Deus não amava eles? Deus amava, mas não tinha um justo. O justo, ele transforma o lugar. Ele modifica o lugar. Ele modifica as circunstâncias. O que significa a palavra justo no hebraico? A raiz da palavra tzadik é tzedek, que significa justiça ou integridade, que significa retidão. Se tivesse um homem reto em Sodoma ou em Gomorra, um homem só, Deus teria poupado. Então, Deus procura justos. O que é ser um homem justo? O que é ser um homem que Deus considera como justo? Que age, julga ou se comporta imparcialmente. Que não toma partidos, não tem simpatizantes, não tem simpatia. É um homem que exala empatia. Não importa se você é meu melhor amigo, eu vou falar a verdade para você. Não importa se você é machucado nessa área, eu preciso abrir a ferida. Eu vou falar a verdade para você. Eu preciso abrir essa ferida. E se você não quiser que essa ferida seja aberta, eu não posso negar de abri-la. Se você se expôs, eu a abrirei. Isso é ser justo. Ser empático. O que é considerado puro, reto e íntegro diante de Deus. Íntegro é uma pessoa que está por inteira diante de Deus. Não é só meio crente meia boca, né? Sabe o cristão meia boca, né? Ah, não, esse aqui pode falar, esse aqui não pode falar, esse aqui pode pregar, esse aqui não pode pregar. Ah, não pode falar porque as pessoas, Deus é amor. Não, Deus é amor, mas é justiça. Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina todo tipo de pecado, todo tipo de abominação. Aleluias. Jesus foi o nosso justificador, amém? Agora você entendeu? Você só pode ser justo se você tiver Jesus Cristo. Eu só posso ser justo se andar com Jesus Cristo, se crer em Jesus Cristo, se aprender com Jesus Cristo e se deixar levar por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o nosso justificador por ser o único justo aos olhos de Deus. Amém? Pelo seu sangue nos tornou justos diante de Deus e salvos da ira de Deus. Se hoje eu e você temos convicção da nossa salvação, é porque Jesus foi justo e nos justificou. E nós somos justificados pelo seu sangue. Aleluias! Sobre o pecado. Romanos 5,9, fala lá, Lucas. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Aleluias! E aí, Tiago 5,16 fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, esse justo que Deus está procurando, pode ser você. Aleluias! Pode muito em seus efeitos. Por isso, irmãos, que quando nós oramos para que alguém seja curado, né, nós nos tornamos justos por causa do sangue de Jesus. E ele diz, orai pelos enfermos, expulsai demônios. Por que os discípulos não conseguiram expulsar demônios? Porque eles não entraram na vontade de Deus. Entender o jejum, entender a oração, né? Buscar qual é o momento, discernimento de espírito. E ali Tiago fala, a oração feita por um justo, ou seja, que tem entendimento de quem ele é diante de Deus, quem ele é em Cristo Jesus, aleluias, pode muito
Eu espero que aqui dentro tenha 100% de pessoas justas que possam orar pelas pessoas lá fora e curá-las das suas feridas em nome de Jesus. E por isso que nós falamos, seja curado em nome de Jesus, porque eu só posso ser justo se Ele estiver comigo. A sua justiça é maior que a minha, o seu poder é único, poder nenhum nós temos. Outra pessoa que Deus procura os verdadeiros adoradores. A Bíblia fala, Deus procura. O que é ser um verdadeiro adorador? Verdadeiros adoradores, irmãos, são as pessoas que têm coragem de tirar as suas máscaras quando se aproximam de Deus. E não tentam parecer mais santos do que são. Aleluia. São homens e mulheres que não escondem do Senhor suas fraquezas. Não escondem do Senhor que reconhece. São homens e mulheres que reconhecem suas falhas, suas limitações, que reconhecem o senhorio do Senhor, mas que têm um desejo de serem transformados pelo Espírito de Deus. Esses são verdadeiros adoradores, irmãos. Adoradores não são cantores. Adoradores não são, instrumentistas. Não. Adoradores são cantores que querem estar na presença de Deus. São instrumentistas que querem se derramar na presença de Deus. São homens e mulheres casados que querem estar juntos na presença de Deus, independente das limitações, das fraquezas, dos problemas. Estes sim que querem, não importa a situação, eles querem buscar a presença do Senhor. Os verdadeiros adoradores ocupam seu tempo com as coisas de Deus constantemente. O que será que Deus ia pensar de mim? O que será que Deus ia falar de mim se eu fizesse isso? O que será que Deus ia pensar de mim se eu agisse dessa forma? Como Deus ia querer que eu agisse? Qual era a maneira que Deus queria que eu fizesse? Senhor, me ensina antes de eu fazer. Aleluia. Um adorador de verdade reconhece que tudo que possui vem de Deus e que Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Esse é o verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores mantêm sua integridade para com Deus, mesmo nas suas situações mais adversas. Jesus foi o nosso maior exemplo de adorador. Só fazia a vontade do Pai. Aleluias. Ser adorador é viver para fazer a vontade do Pai. Aleluias. O tempo todo. Quando estou em Cristo, permaneço-me. Quando estou em Cristo e permaneço, me torno um adorador por excelência. Lucas, coloca lá. Quando eu e você estamos em Cristo, nos tornamos adoradores por excelência. É a plenitude que nós precisamos, irmãos. Quero dar o melhor. Você pode cantar junto, você sabe? De mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Segue junto, Lucas. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por... Quero ser. A nossa excelência está em Cristo, irmãos. Ser um adorador por excelência é estar em Cristo. Sem Ele, nada que nós fazemos aqui.
Quando você vem no culto, escutar canções e você simplesmente fica só olhando, só lendo, sem se expressar. O que será que o Pai vê dentro do teu coração? Qual é a adoração? Porque quando nós estamos na presença dEle, assim como Ele expressou o seu grande amor por nós em Cristo Jesus, Ele espera que nós, no mínimo, expressamos para Ele. No mínimo, levantar de nossas mãos, dizendo: nós somos carentes, dependentes da sua graça. Nós precisamos tanto do Senhor. Tanto, tanto, tanto. Por isso nós estamos nesse lugar para cantar, para adorar, para ouvir, para nos derramar. É isso que Deus espera de nós. Aleluias. Deus procura os que praticam a justiça. Pode continuar aí, irmão. Continua fazendo um fundinho musical aí. Aleluias. Deus procura os que praticam a justiça. Outros homens que Deus procura, mulheres, são pessoas que praticam a justiça. Em Jeremias, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, e ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou que busque a verdade, e eu lhe perdoarei. O que significa praticar a justiça, irmãos? Praticar a justiça significa agir honrosamente com Deus e com as outras pessoas. Olhar para as pessoas como Deus olha para elas. Não pelo exterior, não pelo que ela fala, não pelo que ela faz, mas pelo que Deus vê no coração dela. Aleluias. Agirmos honrosamente com Deus, andando humildemente com Ele também, irmãos. Uma pessoa justa escolhe obedecer aos mandamentos de Deus, arrepende-se de quando comete erros e continua tentando melhorar, tentando mudar a sua vida, tentando dia após dia converter-se ao Senhor, pouco a pouco. Aleluias. Uma pessoa justa escolhe obedecer aos mandamentos de Deus. Agimos honrosamente com outras pessoas, ou amarmos a elas sem exigir nada em troca. Aleluias. Auxiliando nas suas fraquezas e sempre lhes falando a verdade. Sempre lhes falando do amor de Deus. Sempre lhes falando que Deus tem poder para mudar, Deus tem poder para curar, Deus tem poder para livrar, Deus tem poder para transformar o que está acabado em algo novo. Essa é uma pessoa que anda com justiça. Agir com justiça é crer em Jesus, em sua obra redentora. Quando estou em Cristo, eu permaneço, eu sou uma pessoa apta, preparada, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, com o coração aberto, para praticar a sua justiça, para ouvir a voz do Espírito de Deus, e para perceber, por mais que a pessoa que está ao seu lado, seu amigo, seu funcionário, sua esposa, seu marido, seu filho, ou alguém que venha lhe trazer algo e doe um pouco do tempo da vida dele para você, para que você perceba que o coração dele está aflito, está machucado. E quando você anda com justiça, você entende a Deus, Deus mostra o coração daquela pessoa. E eu tenho vários e vários testemunhos, irmãos, de pessoas que entraram no meu escritório para me vender algo. Eles foram para me vender com a expectativa de me vender algo, e eu tinha uma única coisa que Deus me revelava: era vender a Cristo. Era vender a Cristo como o único Senhor que poderia transformar os seus corações. E eles entravam no meu escritório, irmãos, e saíam chorando, jubilando com tudo aquilo que tinham recebido. E logo depois vinham os testemunhos. E muitas vezes Deus me revelava o coração, às vezes, das pessoas que só me ligavam. E eu tenho vários testemunhos, eles me ligavam, estavam afligidos. E eu dizia: pare, Deus está no controle, Deus vai mudar a vida de vocês. E eu dizia: busquem a Deus, busquem um lugar que Deus fala, e Deus vai mudar a história. E eles foram, e Deus mudou a vida deles, irmãos. E eles vieram, e eles honraram minha vida. Eles vieram aqui em Balneário,
de São Paulo só para viver, dizer assim: Deus mudou a minha vida. Essa é a honra que nós temos, que a obra do Senhor, ela continua viva, porque nós praticamos a justiça quando reconhecemos que todos somos carentes, todos são carentes, não importa qual pessoa. Aleluias! Quando estou em Cristo e permaneço, sou uma pessoa apta. Outra pessoa que Deus procura, irmãos, é um intercessor, uma pessoa que intercede. Ezequiel 22:30, Lucas, diz assim: e busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não achei ninguém. Aleluia! O que é ser um intercessor, meu irmão? É aquele que intercede em favor de alguém, ou de alguma coisa. Senhor, eu peço, Senhor, que aquela escola, Senhor, que está com problemas, Senhor, de adolescentes, Senhor, que não frequentam a aula por N situações, por drogas, por rebeldia. Eu peço que o Senhor venha em favor daquela escola agora, Senhor. E venha com os teus anjos amparando, Senhor. Eu me coloco, eu sei que naquela escola a diretora não conhece a Ti, Senhor. Ela não tem autoridade, Senhor, para que os teus anjos venham naquele lugar, que o teu Santo Espírito opere naquele lugar. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco no lugar daquela diretora, Senhor, e naquela escola, Senhor. Transforma o coração daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles jovens, Senhor, para que eles possam Te conhecer e abandone, Senhor, que o diabo saia daquele território, daquelas redondezas, Senhor, trazendo drogas, Senhor, pornografia, Senhor. Senhor, eu intercedo por aquela empresa, Senhor, eu intercedo por aquelas ferramentas, Senhor, que elas sejam bênção nas mãos daqueles funcionários, Senhor, para que eles produzam, para que eles ganhem recursos, para que eles tragam recursos para as suas casas, Senhor. São coisas, irmãos. Agora, Senhor, eu intercedo pela vida daquela diretora, Senhor, que ela venha ter um encontro contigo, Senhor. Ela não Te conhece, mas o dia que ela Te conhecer, Senhor, ela vai trazer, Senhor, a Tua presença para aquela escola. E eu sei que ela vai, Senhor, estrategicamente trazer um jeito de trazer o Evangelho para dentro daquela escola, Senhor. E muitos, através da vida dela, se converterão. Senhor, eu coloco minha vida na brecha em favor dela, Senhor, porque ela não tem forças para Te alcançar. Eu sei que o Senhor está atrás dela, Senhor. E eu sei, Senhor, eu quero ser a ferramenta, o muro que vai, Senhor, inibir a ação de Satanás para que ela não Te ouça, para que aqueles funcionários não Te ouçam, para que aquele empresário não Te ouça, Senhor. Ser um intercessor, irmãos, é saber que Deus quer, é saber que Deus tem um destino para nós, Deus tem uma missão para nós. Talvez você não consiga pregar o Evangelho, talvez você não consiga evangelizar, mas quem sabe você lá no teu quarto, você consiga orar em favor de alguém. É esse Deus está procurando. Por causa de Deus não ter achado nenhum intercessor, Jesus Cristo veio, irmãos, porque Deus não achou. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Por isso hoje, tudo que fazemos em nome de Jesus. Então a tua intercessão, quando você for orar em favor de alguém, saiba que você tem que fazer. Como você deve fazer? Faça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque esse nome tem poder para penetrar todas as regiões. Jesus, quando morreu, Ele desceu ao inferno, tomou a chave da mão do diabo, irmãos. Ele teve poder para arrancar a chave da mão daquele que quer destruir as nossas vidas, quer destruir a humanidade. Então, em nome de Jesus, quando entrar no teu quarto, quando você se lembrar de alguém, Senhor, em nome de Jesus. A minha oração não alcança os teus céus, Senhor, mas eu sei que o Espírito Santo, Ele leva ao Senhor as minhas súplicas, as minhas orações. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, entra naquele lugar, Senhor. Entra naquele lugar. Por isso, hoje tudo que fazemos em nome de Jesus, para que, por intermédio dEle,
nossas orações, intercessões e súplicas sejam recebidas diante do Pai. Agora nós estando em Jesus, Deus achou intercessores. Fala assim comigo: eu quero ser esse intercessor que Deus achou. Aleluias! Quando estou em Cristo e permaneço, sou uma pessoa pronta para interceder em favor de todos os homens. Outra pessoa que Deus procura servos, pessoas dispostas a servir. Salmos 89, 20 e 21, Lucas. Aleluias. Achei a Davi meu servo, com meu santo óleo eu o ungi, com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exultará toda a minha vontade. Aleluia. O que é ser servo? O que é servir a Deus? Servir a Deus implica em seguir o que Ele manda, o que Ele pede, o que Ele tem proposto, a sua vontade. Em João 14, 21 diz que Jesus deixa claro: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluias. Ele fala lá também: quem quiser ser grande, torne-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida com resgate em favor de muitos. Irmãos, Deus procura pessoas que queiram servir, pessoas para servir. Quando eu e você estamos aqui servindo no altar, com palavra, com louvor, com recepção, com escolinha, com curso, com todas as aptidões que Deus nos deu, nós estamos, assim como disse Jesus, resgatando a muitos. Resgatando a muitos. E Jesus é o maior exemplo de servo que existe, irmãos. E nós temos um exemplo a seguir. Resumindo, ser servo de Deus não é servir a igreja. Ser servo de Deus não é servir a igreja ou na igreja, mas servir a Deus de coração, na alma, no espírito, e fazer a sua vontade em resgate e favor dos que estão perdidos. Esse é ser servo de Deus, inclusive na igreja. Inclusive na igreja, irmãos. Seja servo. Quando estou em Cristo e permaneço, sou uma pessoa apta para servir a qualquer tempo, em qualquer lugar. E o sétimo, último, irmãos, para concluir: Deus procura homens de fé inabalável, de fé que resiste ao tempo, de fé que não para, de fé que se completa dia após dia. Lucas 18:8 fala assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hebreus 11:8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 10:38: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Mas o justo, você é justo? Levante seu braço, fala assim: eu sou justo. Mas o justo viverá pela fé, viverá da fé, não pela fé, viverá da fé. E se recuar ele,
a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. O que é ser um homem de fé? Um homem de fé não procura antes de tudo as coisas desse mundo, irmãos, mas coloca em primeiro lugar na sua vida as coisas de Deus. Um homem de fé não coloca as suas necessidades em primeiro lugar, mas as de Deus, para realizar a vontade do Pai. Como o próprio Jesus fez: Pai, não seja feita a minha vontade, não seja feita as minhas necessidades, mas antes seja feita a tua vontade, as tuas necessidades. Esse é um homem que anda, que vive na fé, que vive da fé, que vive pela fé. O homem de fé vive pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Gálatas 2:20, Lucas diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a fé que eu vivo. Vivo por causa de Jesus. Se eu e você estamos aqui hoje, nós estamos pela fé em Cristo Jesus. E se nós vamos sair daqui hoje, nós vamos sair pela fé em Cristo Jesus. E se nós vamos manifestar a glória de Deus hoje, vamos manifestar a glória de Deus por causa de Jesus. E se Jesus de fato habitar dentro de nós, tudo que pedirmos em seu nome, tudo o que pedirmos em seu nome será feito. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Essa é a nossa base de fé. Você crê nisso? Aleluias! Um homem de fé não vive sua vida pelo que vê, ouve ou escuta deste mundo, mas vive pelo que a palavra de Deus lhe garante. Deus é abençoador, Deus é galardoador, Ele vai te abençoar, Deus vai trazer tudo que você tem direito nele, Ele vai restituir o que o diabo te tomou, Deus vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu, e não só aquilo que você perdeu, tudo aquilo que Ele tem 30, 60, 100 vezes mais, porque Ele é Deus de promessas, Deus de alianças e Deus que cumpre. Basta que você deixe a tua fé alicerçada nele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai cumprir a missão dele na sua vida, desde que você esteja, apta, que esteja desejosa de ser essas 7 coisas que Deus espera no homem dele ainda hoje. Aleluias. O homem de fé é atemporal, porque crê num Deus que age no tempo e fora do nosso tempo. Deus agiu no passado, amém, irmãos? Deus agiu ou não agiu no passado? Agiu? Deus age hoje, irmãos? Então Ele vai agir amanhã na tua vida, Ele vai agir amanhã na vida da igreja, porque Deus é um Deus que vai fazer coisas grandes ainda, e coisas grandes ainda estão por vir. E por fim, um homem de fé só tem fé porque alcançou esta fé pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Pois por intermédio dele, da sua morte e ressurreição, foi nos dado o direito de estar novamente na presença de Deus. Ele, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Ele é autor e consumador da nossa fé, Ele é a nossa salvação. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje que seja para ser consumado na sua vida? Qual é o livramento que você precisa? Qual é a situação que você precisa? Clame em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, olha para mim. Olha para mim. Eu não lembro mais. Estou igual o Martim, perdi a... Olha para nós. Olha para nós, Senhor. Veja o quanto nós estamos afligidos, quanto nós estamos necessitados. Pai, em nome de Jesus.
Por mais que nós sejamos imperfeitos, nós queremos estar na tua presença, mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Alivia a carga, Senhor. Aleluias. Ele é autor e consumador. Quando estou em Cristo. Eu quero convidar o louvor para vir para cima. Será que nós conseguimos cantar um adorador por excelência? Quando estou... Você coloque-se de pé. Quando estou em Cristo e permaneço, eu sou uma pessoa apta para viver por fé e pela fé o tempo todo. Aleluias. Hebreus 12 diz assim: portanto, nós, 12:1 lá, Lucas. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que tem embaraçado a tua vida para te colocar para fazer a obra do Senhor? O que tem atrapalhado? A Bíblia diz, deixamos todo o embaraço. Há uma nuvem de testemunhas esperando a tua decisão, a minha decisão em fazer a vontade de Deus. Quem sabe hoje você escolhe seguir em frente e fazer a vontade de Deus. As testemunhas estão esperando. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Deus, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Aleluia, irmãos. Nessa noite, feche os seus olhos.